Olá, eu sou o professor Renato e o tema da nossa aula será Gênero textual, regras de jogo. Vamos lá? Para iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos começar a aula com uma pergunta. Você sabe o que são gêneros textuais? Para responder essa pergunta, nós temos que pensar primeiramente que os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com as suas características em relação a um contexto que ele está escrito. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto desse texto em que ele foi escrito. São as características do texto que determinam a qual gênero ele irá participar. Os gêneros, eles variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura e ao conteúdo dele. Assim, os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. Quando a gente fala em gênero textual, a gente tem que pensar principalmente nas características que ele irá trazer para o leitor. Então, assim, nós conseguimos identificar a qual gênero esse texto vai pertencer. Mas e vocês, lembram dos gêneros que nós já estudamos? Ao longo da nossa caminhada na escola, nós identificamos vários textos. Se eu falar aqui para vocês, será que vocês vão lembrar quais são esses textos? Vamos pensar em algum. Vamos lembrar alguns gêneros textuais que nós já conhecemos. Será que esses textos, será que esses gêneros, eles são iguais? Será que eles são parecidos? Será que eles têm as mesmas características? Então, olha só, vamos pensar. Nós temos, por exemplo, conto de fadas. O que será que um conto de fadas tem que é diferente de um outro gênero textual? Nós podemos ter também fábula, lendas, biografia, contos de fada, lendas, vários outros textos, gêneros textuais, bula de remédio, instruções de jogo. Então, se a gente pensar, será que as características desses textos, elas são as mesmas? A forma de escrever esses textos são os mesmos? Eu escrevo um conto de fadas igual a uma fábula? Igual a uma bula de remédio? Não, né? Então hoje nós vamos aprender em específico um único gênero textual e analisar as suas características. Sabe qual gênero nós vamos ver hoje? Um gênero chamado regras de jogo e brincadeira. Mas como será quais são as características que esse gênero traz para a gente? As regras de jogo são textos que trazem o passo a passo de como realizar o jogo. Se a gente mudar alguma coisa, muda todas as informações e os objetivos e, consequentemente, a forma de jogar. É preciso ler as regras e descobrir como se joga para poder jogar. Então, essa característica ela é específica da regra de jogo. Nós temos que montar de uma certa forma, nós precisamos produzir este texto de uma certa forma. Esse texto, ele também é chamado de texto instrucional. Mas, professor, o que significa texto instrucional? Um texto instrucional é aquele cuja função é instruir, ensinar, mostrar como algo deve ser feito. Descrevem as etapas que devem ser seguidas para um determinado procedimento. Temos como exemplos de texto instrucional as receitas culinárias, as bulas de medicamentos, os manuais de instruções relacionados a aparelhos eletrodomésticos, guias e mapas rodoviários, editais de concursos públicos, manuais referentes a jogos como um todo, dentre outros. Esses são os textos, os tipos de texto instrucional em que vai dar instrução para a gente, como uma única forma de produzir este texto. Mas, professor, então como que a gente pode produzir esse texto instrucional como regras de jogo? Eu separei para vocês um exemplo de uma brincadeira que ela é bem famosa, uma brincadeira conhecida. Essa brincadeira, ela se chama Stop.
Vocês já ouviram falar? Algum de vocês já brincaram? Acredito que sim. O stop é uma brincadeira popular bem antiga. Trata-se de um jogo bem divertido para 2 ou mais participantes. Juntos, eles testam os seus conhecimentos de mundo e ampliam o vocabulário. Sem dúvidas, uma brincadeira muito boa para as crianças, mas também pode ser adequado a qualquer idade. Eu, por exemplo, brinco de stop até hoje com os meus alunos em sala de aula, porque a gente consegue aprender de diversas maneiras. Esse jogo é para fazer entre amigos, família, na escola. Nós podemos usar língua portuguesa, nós podemos usar matemática, nós podemos fazer ele de diferentes maneiras. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como produzir esse texto instrucional para essa brincadeira em específico, o stop. Então, como nós vamos começar o texto? Como nós vamos produzir este texto? As regras do stop, primeiro as regras do jogo, regras de jogo, nós vamos dividir ela em material utilizado. Essa é a primeira parte da produção textual. Por que, professor, nós precisamos colocar? Porque nós temos que colocar para o leitor o que ele vai precisar, o que ele necessita para jogar aquele jogo. No caso do stop, nós vamos separar material utilizado para jogo, 2 pontos. Nesse caso, nós vamos colocar papel para fazer a tabela, caneta ou lápis. Logo em seguida, nós vamos então ensinar o passo a passo de como nós devemos jogar este jogo. É a forma de jogar ou maneira de jogar que nós vamos escrever. Os primeiros passos do stop nós podemos escrever de qual maneira? Nós podemos colocar assim. Primeiro se definem os participantes. Todos já devem ter preparado o quadro com a lista de categorias a serem nomeadas. Sortear uma letra do alfabeto. Sorteada a letra, o jogo começa. Aqui nesse caso, em específico desse jogo, nós podemos falar como será escolhida a letra do alfabeto. A gente pode escolher com os dedos, a gente pode escolher com dado. Isso fica a critério do participante na hora de jogar, quando ele está definindo as regras de jogo com os seus colegas. Depois que sortear a letra do alfabeto, o jogo começa. Para cada tema, os jogadores devem encontrar uma palavra que comece com a letra sorteada. Quem preenche primeiro todas as tabelas com os números de categoria ganha e fala stop. Nesse momento, todos os jogadores devem parar. Aí será feita uma contagem, onde cada categoria valerá 10 pontos e ao final de todas as categorias terá o total, que será a soma de todos aqueles pontos que o jogador fez durante a partida. Terminando isso, o jogo inicia de novo para, ao final de algumas etapas, ver quem será o vencedor. Nesse caso, nós estamos definindo aqui quais são as regras para o início, o meio e o fim do jogo. Para que o participante, a hora que ele chegue para brincar com seus colegas, ele tenha um norte, ele tenha uma instrução. Então, vocês conseguem perceber a característica deste gênero textual? Em específico, a regra de jogo? Então, nós demos aqui todas as instruções para que o jogador possa jogar de forma correta. Logo depois, a gente pode colocar quem será o vencedor. Então, vence quem somar mais ponto. Categorias sem resposta vale 0. Categorias com respostas iguais valem 5 pontos. E respostas certas e diferentes valem 10 pontos. Aqui nesse momento da produção do texto instrucional, nós estamos definindo quem irá ganhar o jogo. Ganha o jogo quem marcar mais pontos. Vocês definem as categorias. As mais comuns e sempre mais usadas são os nomes, animais, frutas, cores, localidades. Mas vocês podem escolher quantas e quais vocês quiserem. Por isso que o jogo nós também podemos jogar na disciplina de matemática, porque aí nós podemos usar números em vez de categorias de substantivos, por exemplo. Cada participante irá construir então uma tabela. E aí a gente tem
a gente tem um exemplo de como essa tabela pode ser feita, como essa tabela pode ser dividida e o final do total. Então, podemos observar que ao detalhar todas as informações, a dar todas as instruções, o leitor ele consegue, ao final da sua leitura, saber como joga, quem vence e como funciona. Então, o participante ele recebe todas as instruções. Então, essas são as principais características do gênero textual, regras de jogo e brincadeiras. É claro que eu trouxe para vocês aqui apenas um exemplo de uma brincadeira que pode ser mais conhecida. Mas e vocês? Vocês conhecem algumas outras brincadeiras? Agora vamos praticar. Vocês conhecem algum outros jogos com suas regras? Eu escolhi para vocês um jogo que ele é mais conhecido, mas vocês com certeza devem saber de vários outros. Jogos de tabuleiro, jogos de dado, jogos que dá para brincar na quadra. Vamos pensar quais serão esses jogos? Nós podemos pensar em diversas maneiras de aprender e nos divertir, não é mesmo? Assista esta e outras aulas no nosso canal no YouTube, TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula!